Tudo bem com vocês, pessoal? Como eu havia prometido, um mini curso de 30 aulas de eletrônica totalmente gratuito. E nesse curso vocês vão aprender a montar uma fonte de bancada do zero. Então eu vou colocar várias aulas pequenas, para que vocês não fiquem incomodados de assistir vídeos longos, mas no final dessas aulas vocês vão conseguir montar a fonte do zero. E essa fonte vocês vão ganhar. Vocês não vão ganhar ela montada, é claro, porque senão não tem graça, mas vocês vão ganhar todos os componentes e vão montar junto comigo. Então vamos lá para a nossa primeira aula desse curso de 30 aulas gratuitas. Segue o vídeo aí. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula vamos falar um pouquinho do trafo, que também é conhecido como transformador. Nosso transformador, ele tem como principal função manipular a tensão alternada que sai por ele. E eu tenho aqui no seu enrolamento primário os dois fios de entrada do meu transformador. Ele pode entrar nesse meu aqui, é 110 volts, né? Existem alguns bivolts, né? Aí ele teria mais um fio, né? Para poder fazer aí a ligação de acordo com a necessidade de vocês, mas esse meu aqui ele é 110 volts, tá? Os enrolamentos secundários, eu tenho duas opções. Eu tenho um transformador que ele sai 10 e 20 volts, tá? Eu tenho essas duas opções, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês tentarem. Então tem aqui, ó, esse meu transformador no seu secundário, ele permite eu ter 10 volts nos fios azuis e 20 volts nos fios vermelhos. Aí eu escolho o que for melhor aí para o meu projeto, tá? Pessoal, basicamente o transformador tem a principal função, ou a única função, manipular o valor entre a entrada e a saída da corrente alternada, permanecendo alternada aí nos dois pontos. Esse meu transformador é um transformador aí com núcleo de ferro-silício, né? E ele tem um carretel com enrolamento aí das bobinas. As bobinas, né? Os fios, né? Esse enrolamento aí que acontece dentro desse transformador é o que vai gerar a indutância. A indutância é uma grandeza, né? Que nasceu de um campo magnético, né? A corrente alternada, inclusive transformadores, eles trabalham apenas com a corrente alternada, tá? É apenas a corrente alternada que tem aí a capacidade de variar o fluxo magnético e faz com que gere uma espécie de força eletromotriz, né, nos enrolamentos. Essa força eletromotriz, ela é feita através de uma frequência, né, onde a corrente alternada ela muda num período aí de 60 vezes por segundo entre negativo e positivo, tá? Essa variação do fluxo magnético dentro de um período dá origem à força eletromotriz, que vai fazer com que os indutores se carreguem, né? Então cada enrolamento, né? O enrolamento ele vai se carregar e ele vai, através dessa variação de fluxo magnético, induzir para os enrolamentos menores. E como os enrolamentos menores têm menos espiras, então as saídas, né, ficam atenuadas. Então é mais ou menos dessa forma que o transformador vai trabalhar, tá? Vocês vão observar que nos esquemas elétricos, né, vocês vão ter lá a corrente alternada, né, que é a entrada, né, do nosso transformador, que vai para o seu primário. Nós temos aqui o enrolamento primário, onde existe aí uma quantidade maior, né, de espiras do que no secundário. Esse meu transformador, aqui no seu primário, ele trabalha com 110 volts. Já para o secundário, ele vai ter o seu núcleo, né, o seu núcleo de ferrolite. Esses dois enrolamentos, eles não encostam no outro, tá? Ele apenas induz a energia para o outro. E aqui no nosso secundário, nós vamos ter aqui uma quantidade de espiras menor. Então nós vamos ter aqui menos espiras
E aqui é o secundário. Secundário. Então aqui eu continuo tendo uma corrente alternada, só que menor. Tá? Então essa é a principal função do nosso transformador. É induzir, aqui é a entrada, né? Vamos colocar aqui entrada e saída. Então nós temos aqui uma corrente alternada, gerando outra corrente alternada, de mesmo tipo, porém de menor valor, tá? Então é como se eu tivesse aqui 110 volts e aqui eu tenho 12 volts, por exemplo, tá? Então esse aí é a primeira fase, né, da nossa fonte, né? É o primeiro componente que deve ser identificado e deve ser escolhido. A primeira coisa que vocês devem fazer quando pensar em montar uma fonte é escolher o transformador, o trafo, né, adequado aí para as necessidades aí da sua fonte. Esse aqui ele vai até 20 volts, dá para trabalhar bem aí com os smartphones, né? Então eu vou optar por fazer os nossos projetos com esse trafo, tá bom? Esse é o trafo que vai ser escolhido para a fabricação da nossa fonte e nós vamos sortear esse projetinho para que vocês façam aí no decorrer dos vídeos, beleza?